Eu assisti 007 na quinta-feira passada, no dia da estreia, e eu tô aqui hoje pra comentar sobre esse filme. Fala galera que assiste o canal, Luiz na área, hoje trazendo mais um vídeo, dessa vez sobre 007, No Time to Die, ou Sem Tempo Pra Morrer. Você que é fã aí da cultura pop, não pode esquecer do seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino, aqui toda terça e quinta, vídeo sobre toda a cultura pop em geral. Claro cara, hoje eu tô aqui pra trazer uma análise sobre o filme 007, o último filme do Daniel Craig como James Bond, e esse review vai ter spoilers, assim como tá escrito aí na capa. Você que não curte spoilers, cara, tem outros vídeos aqui no canal, vou deixar alguns no card aqui em cima, tem outros lá no meu canal, assiste lá, continue aqui com a gente, mas esse vídeo infelizmente não vai ser pra você, que não curte spoilers, é claro. Você que não liga, cola aí com a gente. É um filme de 2 horas e 43 minutos de duração que encerra aí a participação do ator Daniel Craig como James Bond. Eita, quase não sai James Bond. Pra quem não lembra, o ator começou como James Bond lá no Cassino Royale, lá em 2006. Ele fez ao todo, contando com esse filme, 5 filmes como James Bond: Cassino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die. E eu vou deixar nesse vídeo um comentário especial sobre esse encerramento do ator como James Bond. Mas vai ser lá pro final, então cola aí com a gente. Beleza! Eu curti bastante o filme, eu não sou um fã tão assíduo assim da saga. Quem foi comigo foi um fã assíduo, que foi meu pai. Ele gosta muito da saga, ele tem todos os James Bonds, todos aí 007, né, no caso, porque o filme não é James Bond, o filme é 007. Mas ele tem todos, ou quase todos os filmes do 007. Ele é um fã muito grande dessa saga, ele curtiu esse filme, cara. E esse filme me divertiu, ele me entreteu, ele cumpriu a sua missão. Mesmo para um cara que não acompanha tanto assim a saga 007, os filmes de 007, ele conseguiu entreter, ele conseguiu ali deixar bem explícito ali algumas coisas do filme. E cara, se eu compreendi que não sou fã tão assíduo assim da saga, eu acho que ele realmente cumpriu a sua missão. Esse filme ele fica com o cargo de encerrar algumas coisas, assim como a participação do Daniel Craig como 007. Ele também encerra ali outras participações de alguns personagens, como por exemplo até mesmo o do amigo do James Bond, o Felix. O Felix ter morrido é uma das motivações para o James Bond acabar com o vilão no final, né? Enfim, não vou entrar em tantos spoilers assim, mas dele enfrentar o vilão no final, até porque quem mata era um cara que estava ali sob o comando do vilão do filme. Enfim, é uma das motivações que servem para o James Bond se entusiasmar mais e conseguir concluir a missão dele. E ao mesmo tempo que ele introduz algumas outras coisas novas, como a nova e que deixa de ser a 007, que na minha opinião é uma das melhores personagens do filme, foi um dos pontos mais altos do filme. Pra mim, a personagem em nome dela, Shanna Lynch, foi um dos pontos mais altos do filme. Todas as interações que ela tem com James Bond, e ela sendo a 007 atual, até ela pedir pra largar o cargo, pra deixar o 007 sobre o comandante Bond, que como ele era chamado depois de ter deixado esse cargo, né, de 007. Todas as suas interações com James Bond, e até mesmo sozinha, ela sempre foi muito badass, sempre foi muito boa nesse filme, cara. Ela realmente é um dos pontos mais altos desse filme. Inclusive tem uma frase dela, que é quando o Daniel Craig, James Bond, Daniel Craig, encontra a Madeleine e tem aquele meio de desconforto ali entre os dois, né? Ela pergunta a ele, se alguém ali que tava por perto, se ele deixa assim todas elas. É claro. Falando em Madeleine, a Léa Seydoux também é um outro ponto alto do filme. Eu curti bastante a atuação dela, curti bastante, cara, a personagem no filme em si, e também serve de uma motivação muito grande pro James Bond. É porque quem viu esse filme descobre coisas que a gente não tinha visto de outros James Bonds, de outros filmes. Até porque o James Bond ele sempre foi um cara que ficava com todas as mulheres de todos os outros filmes e tudo mais. Só que nesse filme a gente descobre que ele realmente se apaixonou pela Madeleine e tem uma filha com ela. Inclusive que tem os olhos lindos do Daniel Craig, que os olhos dele são realmente muito bonitos. E basicamente desde o início do filme a gente descobre que a própria Madeleine tem uma ligação com o vilão do filme, o personagem interpretado pelo Rami Malek. Inclusive eu tenho sentimentos contraditórios com esse vilão, porque ao mesmo tempo que eu curti a atuação do Rami Malek, curti um pouco do personagem dele, eu não entendi muito bem qual era a motivação dele até depois do final do filme. Só depois que eu fui entender o que aquele vilão realmente queria, que basicamente era só destruir tudo. E é uma motivação bem comum, cara, entre muitos e muitos vilões, é muito genérica essa motivação. É mesmo? E basicamente, por ter tido um trauma de infância,
ele quer destruir tudo e todos, e essa motivação realmente é bem fraca, é bem genérica. E falando em outra coisa genérica, o vilão ele usa a Madeleine e a filha dela com o Bond para chantagear ele, para meio que prender ele de certa forma e impedir ele de fazer certas coisas. Tirando essas pequenas críticas, é realmente um clássico 007. O carro, que é um carro incrível, um Aston Martin incrível, que sai metralhadoras dos faróis e luta contra os vilões e faz coisas impossíveis que com certeza a gente só vai ver em filmes que nunca vão acontecer na vida real, como ele pular daquela ponte ou ele escapar de um carro, enfim. Cara, é um clássico 007, é um filme muito bom, porém que tem as suas falhas, que pra mim foram essas que eu citei. Mas nada que estraga a sua experiência. Eu só fiquei um pouco com raiva de eu não ter entendido muito bem a motivação do vilão. Fiquei, porque eu achava que fosse um pouco mais profunda e não tão rasa, na minha opinião. Mas como eu falei, eu ia comentar um pouco sobre esse encerramento de 5 filmes do Daniel Craig, cara, que foi uma parada bem empolgante e marcante, porque a gente entende realmente o porquê de ter acontecido o que aconteceu. Tô falando que entende e não que gosta, porque eu sei que nem todo mundo gostou, como o Daniel Craig, James Bond do Daniel Craig se encerrou aí nesse filme. Bom, na minha opinião já era de se esperar que ele morresse nesse filme, por ele já ter anunciado há muito tempo que esse filme seria o último filme dele como James Bond, então pra mim já era muito claro que ele iria morrer nesse filme, eu só queria saber como. Isso realmente, eu não sou um fã tão assíduo da saga, imagina pra quem já era. Claro, ele poderia se aposentar? Até poderia, mas cara, eu achava realmente que ele fosse morrer mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E ele morre numa chuva de mísseis ali pra destruir toda aquela ilha do vilão, que tava cheio de meio que um gás venenoso, sei lá, era um experimento aí, uma coisa muito científica pra eu tentar explicar aqui com palavras, mas que era uma arma letal e potente que matava as pessoas lá no DNA. Enfim, usando o DNA, não sei. Não vou saber explicar o poder da arma, mas era uma arma brabona aí que, enfim, ia matar a galera, o cara ia vender, o vilão do filme ia vender e tudo mais. E ele já tinha acionado, o James Bond no caso, acionado ali as paradas, tipo, tirado as defesas para os mísseis que o M ia lançar, né, o amigo dele lá, fosse lançar naquela ilha, fosse destruir tudo. Só que o vilão do filme fecha, eles têm um embate ali, enfim. E é nesse momento que o James Bond é infectado com essa arma desse vilão. E ele nunca mais ia poder ter contato com a amada dele, que é a Madeleine, nem com a própria filha, que é a filha dele com a Madeleine. Isso porque assim que ele tivesse contato com essa arma que estava com ele, enfim, microscopicamente, sei lá, organicamente, ia ser ativada e ia acabar matando a Madeleine e a filha dela. E como o Ken mesmo disse, não tinha como tirar essa arma. Ele estava meio que condenado a nunca mais ver os seus dois amores, as duas pessoas mais amadas por ele, que era a filha e a esposa. Ele já com pouco tempo para sair da ilha, machucado, mancando, ele preferiu apenas ficar naquela ilha e falar as últimas palavras dele com a Madeleine. Que lindo, cara! Ele fala lá que ama ela, que ama a filha deles e, enfim, tem ali a sua conversa final. Ele morre sendo alvejado, digamos assim, por mísseis e a ilha destrói e ele consegue deter os planos daquele vilão, do Rami Malek. Dessa forma que encerra o filme, não dá muitas pistas de quem vai ser o próximo 007. Tem algumas especulações aí que o Venom, que inclusive vai ter vídeo aqui na sexta-feira falando sobre o Venom 2 ainda. O Venom, o Tom Hardy, vai ser o próximo 007. Mas ainda não tem nada confirmado. E aí, cara, você viu o filme? Deixa aqui embaixo a sua opinião educada, claro, sobre esse filme. E aí, quem você acha que vai ser o próximo James Bond? Quem você quer que seja? Também deixa aqui nos comentários aqui embaixo. A gente vai ficando por aqui. Tamo junto. Fechou? Valeu, até a próxima.